Palavra aberta. Está completando 35 anos a posse do primeiro presidente eleito diretamente com o voto popular, depois da ditadura e da eleição indireta feita pelo Congresso Nacional, que teve a vitória de Tancredo Neves e José Sarney. Em 1990, tomava posse Fernando Collor de Mello. De lá para cá, o país teve 7 presidentes da República. E uma das questões que mais chamam a atenção nessas 3 décadas e meia é que 5 dos 7 presidentes enfrentaram sérios e pesados processos na Justiça ou no Congresso Nacional. Collor sofreu processo de impeachment em 1992 e foi preso em abril agora de 2025. Em 2016, Dilma Rousseff também foi retirada do cargo, acusada de praticar pedaladas fiscais. Lula ficou preso 1 ano e 7 meses entre 2018 e 2019 em processo relativo à Operação Lava Jato. Michel Temer foi detido em março de 2019 em um desdobramento também da Lava Jato. E Jair Bolsonaro, além de ter se tornado inelegível, ou seja, impedido de disputar eleições até 2030, acaba de ter mais uma derrota. Nas alegações finais do processo que apura tentativa de golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente a uma pena de 43 anos de prisão. Os 2 únicos presidentes que passaram ilesos, vamos dizer assim, foram, desde 1990, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Diante desse histórico, o Palavra Aberta quer saber: a população escolheu mal o ocupante do mais importante cargo do país? A legislação é muito rigorosa com o presidente da República? Ou ele fica vulnerável e alvo de muitas acusações pelo tamanho do cargo que ocupa? Existe ou existiu perseguição política? Para responder a essas perguntas, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o doutor em Democracia, Constituição e Internacionalização, advogado Bruno Burgarelli, que é diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês mais uma vez pelo convite e um abraço aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Estamos recebendo também o professor da PUC Minas, doutor em Ciência Política, Malco Camargos. Olá, Malco, seja bem-vindo. Olá, Eustáquio, Kátia, Bruno, prazer falar com vocês. Vamos começar ouvindo, então, Bruno Burgarelli. Para a gente começar compreendendo de uma maneira geral, na legislação brasileira existem pontos que deixam o ocupante, né, do cargo de presidente da República mais vulnerável, e o que o protege, o que também que garante, dá a ele algumas garantias? O grande ponto é a Constituição de 88. Nós temos que resgatar que a construção da Constituição apontava, como eu gosto muito de dizer, até os 48 do segundo tempo, para um parlamentarismo. E aí uma série de arranjos políticos que foram acontecendo ao longo dessa construção, acabou-se culminando para um presidencialismo. Mas não um presidencialismo qualquer, um presidencialismo que necessite de uma coalizão partidária para dar sustentação política ao presidente. Então esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente dizer que um presidente passou sem maiores problemas, isso não é um cenário que tem outras consequências. Por exemplo, um dos nomes citados, né, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, a construção, por exemplo, da emenda à reeleição foi uma construção extremamente complicada, que até hoje a gente tem uma série de debates. A estabilidade de Itamar veio após o impeachment, né, um processo de impeachment do seu antecessor, do qual ele era vice. E, obviamente, houve toda uma coalizão suprapartidária de várias forças, tanto de direita e de esquerda, que deram sustentação política a Itamar naqueles 2 anos, e foi um período breve de mandato também. Então, na verdade, isso tudo passa por onde? Exatamente pelo apoio do Congresso Nacional. Então, o presidencialismo no Brasil, o presidente é muito mais dependente do Congresso do que outros presidencialismos, como, por exemplo, o próprio norte-americano. Se o presidente dos Estados Unidos ele não tem o apoio do Congresso, por maioria partidária, ainda assim ele tem uma certa governabilidade. Claro que não é plena, né, não é com uma força do qual ele desejava, mas ele tem muito mais governabilidade do que você tem no Brasil. Então esse é um ponto fundamental para a gente compreender a dinâmica dessas relações na democracia recente brasileira. Ô Malco Camargos, e para você, a população escolheu mal o mais importante ocupante de cargo do Brasil, ou houve perseguição política? Do ponto de vista da ciência política, o que você pode dizer? Bom, o primeiro caminho é inocentar o eleitor, porque o eleitor vai operar com uma lista de escolhas feitas pela classe política.
A classe política montada pelos partidos. Estes, sim, deveriam fazer o filtro de, ao colocar pessoas, buscarem aqueles que estão mais conectados com os valores da democracia, das políticas públicas, da Constituição. Mas isso não acontece. Os partidos trabalham com a lógica de oportunidade e ver, naquele momento, naquele contexto, quem são os postulantes mais aptos a vencer a eleição, ou seja, a dar mais força por este partido. Então, na nossa democracia, os partidos não funcionam como freios de pessoas. O eleitor cabe o papel de frear. Mas ele vai frear com os limites estabelecidos pelos partidos, ou seja, a partir daquelas alternativas colocadas, ele faz a sua escolha. Então o eleitor tem que sim que ser inocentado dessa história. Agora, de outro lado, não dá também para negar, e o Bruno foi num ponto importante, a relação entre executivo e legislativo é o que leva a maior parte dos problemas que levam ao impeachment ou à prisão de presidentes. Por quê? É quase que inevitável acordos feitos, não à luz do dia, entre congressistas e presidentes ou entre parlamentares e governadores que levam a ajustes que sejam depois verificados pela justiça. É muito difícil, Eustáquio, passar pelo executivo, seja a nível federal, a nível estadual e mesmo a nível municipal e não ter problemas com a justiça depois do seu mandato. Aí é claro que o fato de ser presidente, com mais olhos, a justiça age com mais efetividade, consegue mais mostrar que de fato aquilo não é correto. Agora, isso acontece de maneira também muito presente nos estados e também nos municípios. Quero voltar a ouvir aqui o professor Bruno Burgarelli, porque aí a gente precisa voltar nessa questão da Constituição. Onde é que o presidente está vulnerável? E o senhor começou a falar dessa questão da coalizão partidária, né? De ter apoio no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, que de certa forma dá a ele, digamos assim, talvez vida longa, né? Sem muitos altos e baixos, né? Sem turbulências. Mas o que deixa, então, vulnerável ou fragilizado? O que a lei diz claramente que acaba deixando um presidente da República talvez mais exposto? A questão é exatamente da competência do presidente, daquilo que ele depende de aprovação do Congresso. Então, quando você faz uma leitura da Constituição de 88, até em comparação com constituições passadas do Brasil, aí eu falo das constituições com caráter um pouco mais democrático, né? É claro que as constituições que respaldavam regimes ditatoriais, como foi o Estado Novo de Vargas, como foi o regime militar, não dá para comparar. Mas você percebe exatamente como o executivo, em várias situações de autorização, ele depende do Congresso Nacional. E aí, infelizmente, pela tradição política nossa de séculos, não vou nem dizer de décadas, obviamente que você tem uma situação de troca. E a troca pode ser a mais perniciosa possível, como pode ser também a mais saudável possível. E claro que a gente também não pode jogar só no campo daquilo que é negativo. Que a construção partidária, a construção democrática também passa por diálogo. O problema é a natureza desse diálogo e como ele é construído ao longo do tempo. Mas eu acho que é um ponto também importante a gente ressaltar, e o Eustáquio fez isso na chamada aqui da nossa conversa, 35 anos de início do mandato do Fernando Collor. O que são 35 anos? Se a gente for pensar bem, o Brasil tem muito mais uma tradição autoritária e não democrática do que democrática. Então a gente também não pode se perder em relação a isso, ou seja, nós estamos num processo que é complexo. Ele tem que ser geracional. As gerações têm que se acostumar com democracia. E até que ponto as nossas gerações são acostumadas? Provavelmente nós quatro aqui, se a gente for comparar com esses 35 anos, a gente está nessa geração que viu o Collor chegar ao poder. Quer dizer, os nossos eventuais filhos, netos e assim, que são as gerações que vão contar isso enquanto fenômeno histórico e não como presencial. Na sua avaliação, professor, de constitucionalista, o presidentes terem sido alvo, e a gente até tem visto muito, de um tempo para cá, acho que desde o impeachment da Dilma, a palavra impeachment, sendo cada vez mais usada, volta e meia um pedido de impeachment contra o presidente da República, seja ele qual for, seja independentemente de quem esteja no poder. Isso revela o quê? O funcionamento adequado das instituições, da Justiça, do Congresso Nacional. O que isso diz para a gente? Veja só, primeiro resgatando até um ponto que o Malco levantou. Quando começou-se a discussão de impeachment, lá em 89, 90, logo nos primeiros anos da Constituição atual, assim, o que tudo se escrevia era: o impeachment é uma exceção à regra. O presidencialismo pressupõe uma estabilidade.
E assim, e quando se estudava, por exemplo, no caso do Fernando Collor, a gente apontava que impeachment no mundo inteiro, até aquele momento, você tinha um, e não era o dele, porque a gente sempre contava, ele renunciou antes de encerrar o processo de impeachment. Só o que teve do Pérez, o Pérez na Venezuela, que o processo se concluiu, porque o Nixon também renunciou antes, né, de concluir o processo. Se você joga 30 anos depois, quantos processos de impeachment nós sofremos no mundo inteiro? Ou seja, aquilo que era para ser uma exceção se tornou uma regra. Ou seja, aquilo que era para uma situação muito pontual se tornou um instrumento de pressão dos legislativos no mundo inteiro, notadamente na América Latina, para eventualmente pressionar o presidente, né, em situações muito concretas. E isso começa, como o Mal colocou, nos municípios brasileiros, porque lá em 89, 90, você começa uma onda de vários prefeitos sofreram impeachment porque não tinha a maioria nas câmaras municipais. Alguns governadores, em menor monta, e depois, aí sim, mais recentemente, um fenômeno mais ligado aos presidentes. Então, o que me parece é que o fenômeno do impeachment, o processo em si, é importante? É claro que ele é, mas ele tem que ser usado de forma excepcional. Tem coisas na Constituição que são excepcionais. Então, por exemplo, estado de defesa. Eu entrava em sala de aula e falava assim, nós nunca tivemos um estado de defesa. De repente, nós temos 2 nos últimos 10 anos, né? Um com o Temer e o mais recentemente no início do mandato do Lula. Estado de sítio, intervenção federal, intervenção federal. Estado de defesa, estado de sítio, nós não tivemos nenhum dos dois. Né? Então, ou seja, são situações excepcionais. O impeachment tinha que ser excepcional. Ele começa a se tornar uma regra de pressão. Né? Então, isso é muito interessante. Ô Malco, a gente usou no início aqui a expressão perseguição política. E essa expressão ela ganhou força com o Lula e com o Bolsonaro. O Lula e seus aliados diziam que ele era perseguido politicamente pela Operação Lava Jato, especialmente pelo ex-juiz Sérgio Moro. O Bolsonaro e seus aliados dizem que ele sofre perseguição política do Judiciário, do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes. Isso é verdade, na sua opinião? Perseguição política faz parte do jogo político. Todo mundo que entra na vida pública tem que estar disposto a ser contraposto pelas instituições e pelos adversários. Aí você fala perseguição no sentido de vigilância, né, Mal? Exatamente. Então, querer se ausentar da perseguição política, querer não participar dela, participando da vida pública, é algo impensável em qualquer democracia. Há de ver como os atores lidam com isso. A hora que os atores passam a enfrentar e dizer que aquele que está acusando, de fato, o interesse único dele é chegar ao poder e não outro, aí o jogo muda. É bom lembrar, a gente teve, por exemplo, 2 processos de impeachment aqui. Um processo com muito mais elementos comprobatórios de crimes cometidos durante o exercício do mandato, que levou. O processo da Dilma chega no mesmo resultado com crimes absolutamente adversos e pouco conhecidos pela opinião pública e pela própria classe política. Mas a Constituição permite isso e aos olhos do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria da República, etc., estava tudo ao texto da lei. Agora, alguns elementos são importantes para acontecer impeachment. Não basta ser um presidente corrupto. Ele tem que ter também uma pouca aliança com o Congresso. Ele tem que ter uma pouca aliança com a imprensa. Ele tem que ter um quadro de ministros que seja aliado e que distribua poder para parlamentares. E, além disso, o fator gerador do impeachment. Então, esses 5 elementos juntos, é muito difícil deles estarem presentes simultaneamente. Mas aconteceu para Collor, aconteceu para Dilma. Não aconteceu, por exemplo, para Michel Temer. Com baixíssima popularidade, com escândalos de corrupção, não se avançou projetos de impeachment contra ele. Por quê? Porque tinha uma boa relação com o Congresso. Então, isso volta no que o Bruno estava falando, a relação executivo e legislativo. Na ideia do parlamentarismo, a maioria é construída antes da eleição e depois nomeia-se um presidente. Então, o presidente já chega com a maioria nas casas, seja em qualquer lugar. No presidencialismo, o presidente é eleito e tem que forçosamente construir a maioria depois. E qual o instrumento que ele tem para negociar para formar a maioria? O orçamento ou cargos. Aí abre as portas para, cada vez mais, eles serem expostos a riscos desnecessários do ponto de vista institucional, mas necessários para quem está no poder. Então vai ser uma prática constante de todo e qualquer presidente, enquanto a legislação for da forma que é. Antes de voltar a palavra para o Bruno, só emendando o que você está falando, assim, quem está na classe política, quem está com mandato, é inerente que ele seja perseguido politicamente, vamos dizer assim. Mas no caso do Lula e do Bolsonaro,
eles alegavam e alegam perseguição política de outro poder, do judiciário. Sim. Então, dentro das instituições, eles começam a atacar as instituições. E a forma de reagir às instituições diz muito sobre o líder. Quando você desqualifica quem está te acusando e sendo um outro poder, diz muito sobre como você vê o funcionamento da democracia como um todo. O Lula até que um pouco menos do que o Bolsonaro, mas também criticava o judiciário na figura personalizada do Sérgio Moro. Bolsonaro critica o judiciário como um todo e, mais recentemente, personaliza em Alexandre de Moraes. Então é uma estratégia de defesa de quem está acuado pelos poderes. Em lógicas diferentes, mas a mesma estratégia. Prefeitos fazem a mesma coisa. Acusam o presidente da Câmara, acusam promotores locais. Então também alegam perseguições no seu dia a dia. Agora, uma regra faz parte da política brasileira, que é inevitável que durante o exercício de poder de um governante no cargo executivo, ele precisa construir patrimônio para poder bancar um sistema de defesa jurídico quando ele sair de lá. O que muda é a maneira de construir esse patrimônio. Alguns vão fazer isso se livrando do próprio patrimônio pessoal, gastando ele com isso. Outros, durante o mandato, vão construir canais de sobrevivência para garantir esse recurso. Isso é inevitável. Prefeitos de cidades pequenas, médias e grandes, governadores e presidentes terão gastos com a justiça ao deixar os seus mandatos. Professor Bruno Burgarelli, a gente tem então esse modelo de presidencialismo de coalizão. Pelo que a história mostrou até agora, é o modelo mais adequado para o Brasil? Recentemente a gente ouviu uma declaração, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que se ele tivesse a maioria, se o PL, né, que é o partido dele, formasse uma maioria no Congresso Nacional, ele teria mais poder do que se ele voltasse à presidência da República. O senhor também citou, né, essa necessidade, o Malco também trouxe isso aqui muito bem, de o presidente ter maioria também nas duas casas. O modelo que a gente... E aí vem a questão das emendas parlamentares, do uso do orçamento. O modelo que a gente tem é o mais adequado? Qual que é a sua avaliação? Bem, essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro porque a gente tem que imaginar que não tem modelo pronto. Então, assim, você simplesmente fazer uma discussão, vamos aqui copiar o modelo norte-americano ou alemão. Eu estou falando desses dois que são bem diversos entre si, o presidencialismo norte-americano, o parlamentarismo alemão. Quer dizer, são modelos que funcionam bem em seus países. E olhe lá, né? Mas, na verdade, o que é mais importante, eu acho que essa é a lição, é uma lição que começa lá no século XVIII, já com Montesquieu, ou até antes, né? Se for buscar antes, né, Malco? Tem autores muito que antecedem a Montesquieu na questão da tripartição de funções e que os norte-americanos aperfeiçoaram com os freios e contrapesos, checks and balances. Então, qual é a ideia? É uma harmonia entre os três, entre o executivo, legislativo e judiciário. Então, ou seja, quando um se alvoroça, né, a se sobrepor aos demais, é que começa um desequilíbrio democrático dentro da percepção burguesa do que seja a democracia. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o mais importante para a eleitora, para o eleitor, na hora que ele vai ali votar, e nós temos a chance sempre de votar em pelo menos um cargo executivo, pelo menos um cargo legislativo, por exemplo, no caso do município, né, um prefeito, um vereador ou vereadora. No caso de eleições mais gerais, até em mais opções. Mas, de qualquer forma, você tem que pensar o seguinte: como eu quero o funcionamento dessa estrutura? Você pode ter dois caminhos. Você pode fazer, olha, eu quero eleger fulana para o cargo executivo e eu acho importante ela ter uma base de apoio no legislativo correspondente. Então, eu vou votar em forças políticas que sejam semelhantes, não necessariamente iguais, mas que sejam apoiadores entre si. Mas tem eleitores que também fazem um raciocínio diferente no checks and balances. Olha, eu acho legal votar no executivo aqui, mas eu vou votar num vereador ou vereadora que seja de oposição para fazer a fiscalização de forma mais adequada. Não tem caminho correto, né? Mas eu acho que os dois são interessantes. O que não dá para acontecer é você vota de qualquer forma no executivo, escolhe alguém aqui para o legislativo sem ter uma apuração do que realmente vai funcionar como oposição à situação e acaba se perdendo. Que muito do clientelismo que se constrói é exatamente você não ter uma visão um pouco mais do todo e às vezes uma visão mais pontual. Eu acho que esse é um caminho interessante. Mas aí, para não falar que eu fugi da pergunta, não, eu não acho que o modelo atual ele seja adequado. Eu acho que nós precisamos apurar, né, esse modelo, depurar esse modelo. Mas de que forma? Só fazendo reformas legais? Não. Eu acho que a gente tem que parar com a mania de achar que o direito ele antecede a democracia. A democracia ele vem em primeiro lugar. O direito vem apenas para consolidar
esses avanços democráticos. Então, se não tiver maturação do que é realmente as relações partidárias, né, um crescimento da consciência crítica em relação ao voto em si, nesses desenhos que se colocam, né, e outros passos, não adianta essas reformas. Não adianta você criar, por exemplo, alguns aparecem semipresidencialismo, parlamentarismo. Não, isso são fórmulas mágicas. E você pode reparar, Eustáquio, Cátia e Malco, que sempre aparece quando tem algum momento de pressão, crise em relação ao presidente. Eles nunca aparecem no momento de pacificação, harmonia. Não, vamos aqui, esse modelo está ótimo, vamos pensar numa evolução. Não, ninguém discute isso. Pode ver, reforma do Código Eleitoral, toda hora que tem, né, dar uma certa satisfação à sociedade. E aí vai. Então, não é por aí, não é uma mudança simples. Que o modelo está hoje complicado, está. E precisa ser ajustado, precisa. Quem me conhece sabe que eu sou, por exemplo, defensor do parlamentarismo desde sempre. Mas não adianta eu defender o parlamentarismo sem uma ampla reforma político-partidária. Isso representa uma mudança de comportamento nosso. Simplesmente ali, olha, o que nós estamos querendo realmente de democracia? Queremos democracia? Né? Então aí vai. O mesmo ponto, Malco? Tem um ponto importante que a Cátia falou assim, emendando aqui, e é bom retomar o papel das emendas. Por que Fernando Henrique e Lula 1 e 2 tiveram poucos problemas com o Congresso? Porque eles tinham autonomia para escolher qual parlamentar receberia a emenda. De Lula 2 para frente, durante o mandato da Dilma, a emenda impositiva tirou a governabilidade do presidente de escolher qual parlamentar vai ter emenda. Todos têm a emenda, independente da vontade do parlamentar. Isso tirou o quê? A capacidade de negociação à luz do dia, quando você dava emenda para um e não dava para outro. Então, transformou as negociações para o período noturno, onde a gente não sabe mais onde está a distribuição e da forma como está. Algo necessário para o presidente governar, mas impensável do ponto de vista das consequências institucionais que é o que a gente está vivendo agora. Então, para mim, um ponto fundamental, que é muito mais simples de ser discutido, que tem a ver, não é só os pesos e contrapesos, mas é também cada poder estar na sua função. E hoje, quem controla o orçamento, quem executa políticas públicas, não é o executivo, é o legislativo através da emenda. Então essa usurpação do poder do executivo faz com que, à luz do dia, pouca coisa aconteça e, no período noturno, muitas outras coisas acontecem que nós não ficamos sabendo. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Discutimos aqui os 35 anos da posse do primeiro presidente eleito diretamente pelo povo depois da ditadura e da eleição indireta que escolheu Tancredo Neves em 1985. Recebemos o advogado Bruno Burgarelli, ele que é doutor em Democracia, Constituição e Internacionalização e também é diretor de Cidadania e Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Bruno, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço a vocês e nossos ouvintes. Obrigada pela contribuição, agradecemos também pela presença o professor da PUC Minas, doutor em Ciência Política, Malco Camargos. Até a próxima. Até a próxima, sempre um prazer. Um abraço, Malco. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.